Sejam bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas. Agradeço a sua gentileza de estar assistindo os vídeos, estar se inscrevendo também em meu canal, deixando os seus likes, fazendo comentários, sugerindo temas também. Agradeço a Deus pela feliz oportunidade de levarmos mais uma vez a mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. Esse vídeo tem por tema Guerras. Qual a visão do Espiritismo? O Espiritismo, além de consolador, ele é esclarecedor também, porque nós passamos a entender a razão pela qual as coisas acontecem, porque tudo tem uma razão de ser. Não estamos aqui presentemente encarnados no Brasil por acaso. Não pertencemos a essa ou aquela família por acaso também. Existe uma razão. E essa razão está dentro das leis de Deus, cujo objetivo é o de nos melhorar, nos tornar espíritos melhores. E isso conseguimos através das reencarnações sucessivas. Mas nós fomos criados simples e ignorantes, simples e sem conhecimento. E vamos adquirindo conhecimento e nos tornando melhores através das reencarnações sucessivas. E enquanto isso não acontece, nós, pela nossa imprevidência, pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, egoísmo, nós provocamos conflitos, guerras, causamos problemas. Batalhas sangrentas com milhares de vítimas, desespero, violência e devastação. É o que a televisão tem nos mostrado. E nos perguntamos por que esse conflito entre Rússia e Ucrânia preocupa tanto no momento. Ainda mais que é um povo unido, quase a mesma língua, o eslavo, são vizinhos, mas sempre viveram em rusgas. E a Rússia é um país poderoso, principalmente belicamente falando. Porque existem temores sobre o pesado armamento nuclear, que poderia significar uma escalada para um conflito mundial, visto que lá no território russo estão depositados milhares de ogivas nucleares. Uma guerra nuclear seria um conflito no qual não haveria vencedores. Nas últimas semanas, as cenas que chegam a todo momento pelos meios de comunicação, e os meios de comunicação se sentem muito bem nesse momento em que falam de desgraças. Então eles capricham mesmo, é o programa inteiro falando sobre a guerra, mas que está acontecendo, não está sendo inventado. E aquilo que nós vemos nos assustam, causa um sentimento de temor, de agonia. Onde essa guerra poderá nos levar? Ela vai ter um valor muito expressivo para o futuro do planeta? Infelizmente, as guerras ainda fazem parte da história da humanidade. O planeta é um planeta de provas e expiações, onde existem mais desequilíbrios do que equilíbrio. Na atualidade, o mundo ainda vivencia, além desta guerra, outros conflitos armados, como a guerra civil na Síria, que já passa de 10 anos. No Afeganistão, grupos radicais tomaram o poder. Em outros países, no chamado Oriente Médio, no norte da África, na Ásia e agora na Europa também. Importante não esquecer que, além da ambição, do orgulho, do egoísmo e do poder, as guerras envolvem grandes interesses econômicos, principalmente as indústrias bélicas, que são extremamente poderosas. Em meio a esse cenário de lutas e massacres coletivos, o que o Espiritismo tem para nos explicar? Com a visão espiritual, com a visão espírita das guerras. O Livro dos Espíritos, que foi lançado no ano de 1857, onde haviam conflitos
em diversas partes do planeta. Mas na questão 742 até a 745, os espíritos nos falam, nos trazem respostas fundamentais para a nossa reflexão sobre a guerra e suas consequências. A primeira delas é: qual é a causa, o que leva o homem à guerra? A resposta é que, no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. Mas que pensar daqueles que suscitam a guerra em seu proveito? Este é o verdadeiro culpado e necessitará de muita experiência, ou necessitará de muitas existências para poder expiar todos os assassinatos de que ele foi a causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Importante que nós façamos aqui um comentário. Jesus nos disse que, em seus muitos ensinamentos, nos disse que o escândalo viria até nós, mas ai de quem o trouxesse. A guerra não deveria acontecer, mas acontece em razão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa barbárie ainda. Aqueles que morrem na guerra iriam morrer, é o tempo deles. Mas as leis de Deus é que cuidam, então, da vida e da morte. Então, eles que causaram a guerra são aqueles que trouxeram o escândalo. Então, ai daqueles que trouxeram o escândalo, trouxeram a guerra, serão responsabilizados. O Espiritismo nos esclarece ainda que a guerra vai desaparecer da face da Terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Portanto, as guerras só desaparecerão quando os sentimentos de fraternidade e de amor crescerem entre a humanidade. A compreensão de que todos somos irmãos e que somente o caminho da paz nos trará felicidade que tanto desejamos, precisa fomentar dentro de nós. Para nós espíritas, a nossa pátria é o universo, porque nós espíritas nos entendemos como espíritos imortais. Todos vocês, meus irmãos, de outras religiões, todos nós somos filhos do mesmo Criador, filhos de Deus. Somos, portanto, irmãos espiritualmente falando, e todos nós somos espíritos imortais. Crendo ou não, somos espíritos imortais. Então, como a pátria é o universo todo, iremos deixar de brigar por territórios, que é o que está acontecendo agora na guerra da Ucrânia. A Rússia quer tomar parte, e já tomou uma parte boa, do território da Ucrânia. Deixaremos de fazer isso. Essa serenidade nessa questão da guerra compreenderá exatamente isso. Sob a visão abrangente do Espiritismo, compreende-se a importância da reforma íntima de cada um para a libertação das imperfeições, que ainda tanto nos distanciam do caminho da luz e do amor. Um caminho de transformação do homem, a partir dele e toda a humanidade. Karl Barchutel, um espírita, hoje espírito no mundo dos espíritos, no seu livro Fundamentos da Reforma Íntima, destaca o que fazer nesse sentido. Realizar atos isolados no dia a dia, levando-nos a melhorar nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta, aproximando-a tanto quanto possível do ideal cristão. Jesus, o grande mensageiro da paz, nos oferece, em seus ensinamentos iluminados, o consolo para os tormentos que nos afligem a alma. Deixo-vos a paz, disse Jesus. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas palavras de Jesus são muito apropriadas para os dias de hoje, dias de guerra. Não nos atemorizemos,
confiemos na justiça de Deus. Que possamos fazer a nossa parte, mudando nossos pensamentos e atitudes, e vibrando com nossa fé mais profunda, para que a espiritualidade maior possa continuar intercedendo por todos nós e pelo futuro do planeta, que há de se tornar um planeta de regeneração. Guerra na Ucrânia, guerras no mundo. Não mais o uso da força para mostrar o poder. Que o diálogo para a paz possa ser o caminho não apenas para as grandes guerras, mas nos conflitos diários, nas nossas atitudes diárias, que não deixam de ser, em escala menor, guerras que travamos diariamente no nosso ambiente familiar, social e de trabalho também. Então as guerras só existem em razão da nossa imperfeição. Na medida em que nos tornarmos espíritos melhores, a guerra desaparecerá do planeta Terra, da mesma forma que as doenças também deixarão de existir. Essa é a visão que o Espiritismo tem sobre a guerra. Que tenhamos confiança. Não haverá uma terceira guerra mundial. Não haverá a destruição do planeta Terra. Essa guerra logo mais terminará. Porque os espíritos amigos estão agindo nesse sentido. Que nós possamos ajudá-los com os nossos pensamentos de esperança, de fé, de confiança, de otimismo, para que a gente vença mais essa dificuldade, mais esse obstáculo. E lembrando que ainda vivemos a pandemia, que continuemos tomando os cuidados devidos, para que nós definitivamente a vençamos. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.